A culpa nem sempre é sua. Talvez você tenha esperado muito tempo para ouvir essa frase, porque existe uma coisa que acontece com mais pessoas do que imaginamos. Elas passam tanto tempo ouvindo que são o problema, que, em algum momento, deixam de questionar. Começam simplesmente a aceitar. Aceitam pedir desculpas por coisas que não fizeram. Aceitam carregar pesos que nunca colocaram sobre os próprios ombros. Aceitam acreditar que existe alguma coisa errada com elas. E o mais triste é que muitas vezes isso acontece tão devagar que ninguém percebe, nem quem faz, nem quem sofre. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você. Já aconteceu de alguém levantar a voz para você e alguns minutos depois era você quem estava pedindo desculpas? Já aconteceu de uma conversa terminar e você sair pensando no que fez de errado, mesmo sem conseguir encontrar uma resposta? Isso acontece porque algumas pessoas aprenderam uma habilidade muito perigosa. Elas nunca assumem os próprios erros. Elas apenas mudam a direção da culpa. E, quando encontram alguém de bom coração, essa pessoa quase sempre aceita carregá-la. Porque quem tem um bom coração costuma fazer uma pergunta antes de apontar o dedo. Será que eu errei? Enquanto quem nunca assume responsabilidade faz outra. Em quem eu posso colocar a culpa desta vez? E essas duas formas de pensar mudam completamente uma vida. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade faz você crescer. Culpa, quando colocada injustamente sobre você, faz você diminuir. Pessoas maduras assumem aquilo que fizeram. Mas algumas pessoas preferem fazer outra coisa. Elas transformam você no motivo de tudo. As que estão irritadas. Foi por sua causa. Se gritaram. Você provocou. Se mentiram. Você não deu outra opção. Se foram embora. Foi porque você não era suficiente. Percebe como isso funciona? A história sempre encontra um jeito de terminar com você como culpado. E, aos poucos, você começa a acreditar. Você passa a pensar duas vezes antes de falar, antes de discordar, antes de dizer não, antes de mostrar quem realmente é. Porque existe um medo constante. O medo de errar, mesmo quando você não fez nada. E viver assim é cansativo, porque você nunca sabe quando será culpado novamente. Você apenas espera. Como alguém que vive olhando para o céu, esperando a próxima tempestade. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga certas situações. Quem realmente se beneficia quando você acredita que a culpa é sempre sua? Pensa nisso por alguns segundos. Porque às vezes, quando uma pessoa consegue convencer você de que tudo é culpa sua, ela nunca precisa mudar, nunca precisa pedir desculpas, nunca precisa reconhecer os próprios erros. Ela continua exatamente como sempre foi. Enquanto você muda, você perde o sono, perde a confiança em si mesmo, começa a duvidar das próprias decisões, pede desculpas até quando não entende pelo quê. E, sem perceber, você vai deixando pequenos pedaços de quem você é pelo caminho, até que um dia olha para si mesmo e sente que já não se reconhece mais. Talvez não porque você tenha mudado, mas porque passou tempo demais tentando caber na expectativa de alguém que nunca estaria satisfeito. Talvez o mais perigoso de carregar uma culpa que nunca foi sua é que isso muda a forma como você enxerga a si mesmo. Você deixa de confiar na própria percepção. Quando algo acontece, você não pergunta mais o que realmente aconteceu. Você pergunta: onde foi que eu errei? Mesmo quando não existe erro. Isso acontece porque, depois de ouvir tantas vezes que o problema era você, a sua mente começa a aceitar essa ideia como uma verdade. E é aí que começa uma batalha silenciosa. Você pede desculpas por falar, pede desculpas por sentir, pede desculpas por chorar, pede desculpas por precisar de um tempo, pede desculpas até por estabelecer limites.
como se existir já fosse um incômodo para alguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa saudável não faz você sentir culpa por existir. Ela conversa. Ela explica. Ela assume quando também erra. Porque quem ama de verdade não transforma o outro em um depósito dos próprios problemas. Ela divide o peso. Não entrega tudo para você carregar. Existe uma frase que diz: quem acusa demais, às vezes está tentando fugir do próprio reflexo. E quanto mais eu observo as pessoas, mais sentido essa frase faz. Algumas pessoas não conseguem olhar para dentro. Então passam a vida olhando apenas para fora. Sempre existe alguém para culpar. O chefe, o marido, a esposa, os pais, os filhos, os amigos, o mundo, qualquer pessoa, menos elas mesmas. E sabe o que é mais triste? Quem vive assim nunca cresce. Porque só cresce quem consegue reconhecer os próprios erros, enquanto a culpa sempre estiver nos outros. Nunca existirá motivo para mudar. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas repetem os mesmos comportamentos durante anos. Elas mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de relacionamento, mudam de amigos. Mas os problemas continuam, porque elas trocaram as pessoas. Mas nunca trocaram a forma de enxergar a própria responsabilidade. Agora eu preciso tomar cuidado com o que vou dizer. Porque existe uma diferença muito importante. Nem toda culpa é sua, mas nem toda culpa é dos outros. E essa talvez seja a parte mais difícil de entender. Existe uma maturidade que poucas pessoas alcançam. A maturidade de dizer: isso realmente foi minha responsabilidade. Sem vergonha, sem orgulho, sem desculpas. Mas existe outra maturidade igualmente importante. Olhar para uma situação e dizer: esse peso não pertence a mim. E ter coragem de devolvê-lo. Não com raiva, não com vingança, mas com consciência. Porque carregar o erro dos outros não faz de você uma pessoa melhor. Só faz de você uma pessoa mais cansada. A vida já coloca desafios suficientes diante de nós. Não aceite carregar também aqueles que nunca foram seus. Talvez você não consiga controlar as acusações que fazem contra você, mas pode decidir quais delas vai aceitar guardar dentro do coração. Nem toda palavra dita sobre você define quem você é, e nem toda culpa colocada sobre os seus ombros merece permanecer aí. Talvez exista uma pergunta que você nunca teve coragem de fazer. E ela é simples. Quem foi a primeira pessoa que fez você acreditar que tudo era culpa sua? Talvez você nem se lembre mais. Talvez tenha sido há tantos anos que essa voz deixou de parecer de outra pessoa e passou a parecer a sua. Você cresce ouvindo certas frases. Você só dá trabalho. A culpa é sempre sua. Se você fosse diferente, isso não teria acontecido. No fim, você sempre estraga tudo. No começo, essas palavras machucam. Depois, elas começam a morar dentro da sua mente. E, um dia, mesmo quando ninguém mais está dizendo isso, você continua repetindo. Para si mesmo. E essa é a parte mais cruel. Porque a pessoa que um dia fez você acreditar nisso pode até ter ido embora. Mas a voz ficou. Ela aparece quando você tenta algo novo. Quando você comete um erro. Quando um relacionamento termina. Quando um plano não dá certo. Ela sussurra exatamente a mesma coisa. A culpa foi sua. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise responder essa voz. E perguntar: tem certeza? Porque nem toda voz que existe dentro da sua cabeça fala a verdade. Existe uma diferença entre assumir responsabilidade e viver se condenando. Responsabilidade faz você aprender. Condenação faz você desistir. Responsabilidade diz: eu posso melhorar. A culpa constante diz: eu nunca sou suficiente.
Percebe como essas duas ideias parecem parecidas, mas levam para lugares completamente diferentes? Uma constrói, a outra destrói. E talvez hoje você precise fazer algo que nunca fez. Olhar para tudo aquilo que colocaram sobre os seus ombros e perguntar, com sinceridade: isso realmente pertence a mim? Talvez algumas coisas pertençam. Assuma. Aprenda. Peça perdão quando for necessário. Mas talvez existam pesos que você está carregando há anos e que nunca foram seus. Críticas que não definiam quem você era. Acusações feitas por pessoas que nunca tiveram coragem de olhar para os próprios erros. Palavras ditas no calor da raiva. Rótulos que colaram em você, mas que nunca fizeram parte da sua identidade. Você não precisa continuar vivendo como se todas essas coisas fossem verdade. Antes de terminar, eu quero que você faça uma última reflexão. Imagine que alguém colocasse uma mochila nas suas costas, todos os dias, durante anos, sem nunca perguntar se você queria carregá-la. No começo ela seria pesada. Depois, você se acostumaria. E um dia talvez nem percebesse mais que ela está ali. Até acreditar que aquele peso faz parte de quem você é. Mas e se eu dissesse que a mochila nunca foi sua? Talvez seja exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas passam tanto tempo carregando culpas, acusações e expectativas dos outros, que esquecem como é viver em paz. Hoje, talvez você não precise encontrar todas as respostas. Talvez precise apenas fazer uma pergunta. O que eu estou carregando que nunca me pertenceu? Porque existe uma liberdade que começa no exato momento em que você devolve aos outros aquilo que sempre foi deles. E assume apenas aquilo que realmente é seu. Nem menos, nem mais. Você não controla tudo o que dizem sobre você, mas controla o que decide acreditar. E talvez a culpa que mais machucou você nunca tenha sido realmente sua. Desperte. O anime termina. Sua história não.